Regulação emocional seria eu saber lidar com a minha emoção. Então, a primeira coisa que a gente precisa para regular uma emoção é identificar essa emoção. Tá? Então, eu tenho que saber o que eu estou sentindo. Eu tenho que me entender. Eu tenho que entender. Eu acordei hoje estranho. Ah, eu acordei angustiado. As pessoas falam muito isso. Acordei angustiado. Ok. Mas o que é que você está sentindo? Qual é a emoção que tem agora? Né? As crianças, ó, craque nesse assunto. Os adultos já ficam meio, né? Ficam meio receosos, tal. Mas quando aprendem também é maravilhoso. Então, tá, eu acordei, eu tô meio estranho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o que eu tô sentindo. Se eu tô com raiva, se eu tô com medo, se eu tô com. Se eu tô triste, se eu tô feliz. Eu posso acordar estranho um dia que eu tô feliz? Posso, por que não? Né? Ou se eu tô com nojo de alguma coisa, o que eu tô. Que emoção que está presente naquela minha manhã, naquele dia que eu acordei, ou no decorrer do dia? Qual é a emoção que está presente? Ah, identifiquei. Eu estou com medo. Então tá. Quanto de medo eu tô sentindo? É um medo que, ok, eu tô com medo, mas tranquilo, eu vou tocar o meu dia, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer? Ou é um medo que, caramba, tá muito forte, eu vou ter que, sei lá, meu coração vai disparar, eu não sei muito bem o que tá acontecendo? Ou é um medo paralisante, um medo que me fez ficar em casa? Vamos dar um exemplo? Eu não queria muito falar sobre isso, mas na verdade a gente gira, gira, gira e a gente cai nesse assunto. É a questão da pandemia, o que nós estamos vivendo agora, né? Com isolamento, um vírus que a gente não controla, um vírus que a gente não conhece, uma doença que a gente não conhece, é algo muito assustador. Então, eu imagino que todos sentiram medo. Ah, eu nunca senti o medo do vírus. Será? E eu diria para você até que não é legal não sentir, né? O ideal aí seria realmente sentir medo, porque é desconhecido, mata. Então eu tenho que sentir medo. Mas o que aconteceu? Então, logo lá no início, bom, eu vou dar meu relato, vou falar de mim. Então, logo lá no início, eu fechei o consultório no dia 14 de março. Né? Ali eu resolvi fechar o consultório porque as pessoas também já não estavam querendo vir mais, ou seja, elas estavam com medo e elas estavam corretas de sentir medo naquele momento, né? Então, naquele momento eu já fechei o consultório e passei a atender online, que foi um outro desafio, que foi um outro medo que entrou no jogo, né? Precisei me adaptar. E ali no início foi um terror. Eu me lembro da primeira vez que eu saí de casa para ir ao supermercado. Eu acho que eu acabei conseguindo ficar em casa uns 10 dias, 12 dias, completamente isolada. Eu e minha família aqui. Ninguém saiu para nada. Só que depois desse tempo, o que aconteceu? A comida começou a acabar e tinha que sair. Pedi pela internet, comecei lá, peguei um aplicativo, comecei, aquilo começou a me irritar. Falei, nossa, não, eu vou demorar muito para conseguir fazer a minha compra do mês aqui com esse aplicativo. Eu prefiro ir lá. E me lancei esse desafio. Na época não tinha lei da máscara, ainda não estava, mas eu fui. Eu fui com uma máscara daquela N95 que eu tinha e fui de luvas, né? Então, assim, eu fui com muito medo, né? O álcool em gel, né? Fui espirrando no carrinho. Uma hora eu lembro que eu fiz com a mão assim, ó, fiz assim, e eu já fiquei, meu Deus, eu pus a mão infectada na máscara, e agora? Como é que vai ser? E ao chegar em casa, aquela maluquice, né? Peguei um balde, eu moro em casa, não moro em prédio. Peguei um balde,
e com água sanitária, cheio de água sanitária. Aí eu ia tirando as compras do carro, passando na água sanitária e jogando para dentro de um carrinho de feira, né, um desses carrinhos com rodinha. Aí depois que estava tudo muito limpo, eu levava para dentro de casa, tirava o sapato, punha o sapato. Nossa, um trabalho assim fenomenal. É. Mas aí o tempo foi passando. Ah, fora que no dia seguinte eu comecei a sentir uns arrepios, né? Caramba, será que eu peguei esse negócio? Tô com uns calafrios, o que será que tá acontecendo, né? Mas isso foi a primeira vez. O tempo foi passando, isso foi diminuindo, esse medo excessivo foi diminuindo, 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 foi ficando cada vez mais fácil ir ao supermercado, mas mesmo assim, só uma vez por mês, a cada 15 dias e tal. Que eu estava fazendo nesse momento? Eu estava tendo muita informação, informação correta, né? Tentando ali entender o funcionamento do vírus, entender o funcionamento da doença, é, tentando controlar o que podia ser controlado, porque nós não temos o controle de tudo. Então, controlar o que podia ser controlado, que era, então, conhecer o pouco que se sabia ali, até ali, sobre esse vírus. Então, eu fui fazendo o quê? Eu fui fazendo a minha regulação emocional. Eu fui aprendendo a não deixar de ter o medo, mas eu fui aprendendo a lidar com esse medo. Dali para frente, todas as vezes que eu fui ao supermercado, no dia seguinte eu nunca mais tive calafrio, eu nunca mais achei que eu podia estar infectada. Por quê? Eu aceitei o meu medo, primeiro eu reconheci, desculpa, eu pulei uma fase aí. Então, primeiro eu reconheço que eu tenho esse medo. Então, primeiro eu reconheci o medo, depois eu aceitei o medo e passei a ter coragem de enfrentar esse medo de uma forma responsável, né? Porque quando eu digo, eu não tenho medo, e a gente tá vendo um monte de gente fazendo isso por aí, você age de forma irresponsável. Lembra o que eu falei lá do início? Né? Já pensou quando a gente morava lá nas cavernas? Se a gente não tivesse medo de nada, o que será que teria acontecido? Né? Tem até aí um ditado popular que fala, vem em mim, né? Então, assim, acho que os nossos ancestrais teriam dito assim, e aí, vem em mim aqui, né? Sei lá, leão, nem sei o que tinha naquela época, mamute, não sei o que tinha. Mas, né? E a nossa espécie teria sido extinta ali mesmo. Então, o medo trazia responsabilidade para eles, porque eles saíam para caçar assim. Eles adquiriam a coragem, eles enfrentavam, mas com responsabilidade. Né? Como é que eles enfrentavam a noite? Eles tinham medo da noite, medo do escuro, porque era o momento em que eles ficavam mais vulneráveis. Como é que eles faziam? Em grupo ali, acendiam um fogo, que naquela época era muito difícil fazer um fogo, mas eles faziam ali uma fogueira, né? Um tomava conta do fogo, alimentava o fogo a noite inteira, enquanto os outros dormiam, sossegados. E no dia seguinte eles revezavam. Aí aquele que tomou conta naquela noite ia dormir e o outro ia cuidar. Isso era responsabilidade. Eles tinham medo do escuro, medo da noite. Eles sabiam que realmente era perigoso, então eles tinham responsabilidade com aquilo. E graças a eles, e graças a esse medo, é que nós estamos aqui hoje, graças à responsabilidade que eles tiveram e à coragem que eles tiveram, nós estamos enquanto seres humanos aqui hoje, né? Então, deu para entender um pouquinho, né? Isso é regulação emocional.